Boa noite, queridos alunos. Eu espero que estejam todos bem. É sempre um prazer e uma satisfação encontrá-los em sala de aula para discutir os temas relacionados à nossa língua, a língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é a importância do uso das figuras de linguagem na construção do gênero textual, poesia. Todos os dois assuntos, separadamente, já são conhecidos de vocês, mas o que se pretende aqui hoje é entender e reconhecer a importância dessa relação. Então, nosso tema é a importância. O objetivo principal é reconhecer esta importância. Como nós pensamos na construção dessa aula, o que se objetiva no final dessa nossa aula. Preciso que vocês reconheçam a importância da figura de linguagem, que vocês as apontem, vocês reconheçam e as apontem, e que ao final da aula vocês consigam inferir, consigam justificar a importância do uso para o autor na construção da sua obra. Ela apoia, ela ajuda, ela faz com que o autor consiga expressar as suas ideias de forma melhor sobre aquele assunto que ele resolveu versar. Qual seria o impacto sobre uma poesia, sobre uma determinada obra, caso as figuras de linguagem não fossem utilizadas? Será que a mensagem seria passada de forma correta? Será que o autor conseguiria externalizar todo aquilo que ele entende como sendo verdadeiro? Por que ele usa a figura de linguagem? Ele tenta extrapolar essa ideia, ele tenta demonstrar essa ideia de forma mais clara, mais objetiva sobre o assunto? Bom, em termos de metodologia, o que eu consegui construir, pensar e trazer para vocês é uma série de ações que vai fazer com que nós alcancemos ao final da aula os nossos objetivos. Então, a gente vai trabalhar em 3 etapas, ok? Então, nessa primeira etapa, eu peço que vocês, de forma ordenada, se agrupem em 5, ok? Eu quero grupos de 5 alunos para os quais eu vou entregar agora o nosso objeto de estudo, que vai ser a canção Eu Nasci há 10.000 anos atrás, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Agora que todos já estão acomodados, já estão com as suas letras em mãos, nós vamos agora ouvir essa canção. Enquanto ela é reproduzida a partir do meu aparelho celular, vocês vão lendo também a canção. Acontece às vezes de ter sempre alguma palavra que a gente não entende, às vezes nós cantamos uma música errada a vida inteira. Então é preciso que vocês façam essa leitura durante a reprodução da música, que é uma música bastante conhecida de todos nós. É uma bela canção, não é? Agora que todos já ouvimos a reprodução da música, eu peço que vocês releiam agora, vocês releiam em grupo a nossa canção e identifiquem nela as figuras de linguagem já conhecidas de vocês. Tem catacrese, tem metáfora, tem hipérbole, tem metonímia. Então, a partir dos recursos que vocês tiverem aí, ou seja, no caderno de vocês, ou na apostila, no livro didático, e até pesquisa na internet, quem tiver acesso, ok? Agora que vocês já releram o texto, eu peço que vocês discutam rapidamente e tentem entender qual foi o objetivo do autor ao usar as figuras de linguagem já previamente identificadas por vocês. Observem que o objetivo da poesia é sempre entreter, é sempre dar o que pensar, é sempre levar a refletir. Então, dessa forma, se o entendimento de vocês for que a importância do recurso da figura de linguagem, do ponto de vista do recurso linguístico, é importante para a poesia, vocês conseguem pensar em outros gêneros textuais nos quais a figura de linguagem não seria mais adequada a ser utilizada? São meios formais, são meios de massa. O que a gente pode inferir sobre essa situação? Bom,
Ainda temos 20 minutos da nossa aula após as discussões que já tivemos e eu peço que vocês, ainda em grupo, tentem construir um texto, uma poesia livre, utilizando os recursos da figura de linguagem. A opção é de vocês, vocês podem construir um texto apenas a 10 mãos, ou podem construir 5 textos e depois decidir qual será aquele que será apresentado para a turma. Bom, agora que vocês já finalizaram, já elegeram ou já finalizaram e construíram o texto de cada grupo, eu peço que uma pessoa, um membro do grupo, leia esse texto para a turma e identifique qual foi o objetivo ao utilizar a figura de linguagem e quais foram as figuras de linguagem utilizadas na construção do poema de vocês. Brilhante trabalho de vocês, muito salutar ver que vocês entenderam a mensagem que foi passada, né? Os textos ficaram muito bons, textos feitos em 10 minutos, mas para só sedimentar o conhecimento e ratificar que vocês fizeram de fato um excelente trabalho, eu vou pedir a vocês que apanhem esse texto que foi apresentado agora, levem para fora de aula como atividade extraclasse, rediscutam e aprimorem esse texto. Esse texto será trazido para a próxima aula, entregue para mim, justamente com o texto original, ou seja, o texto original que foi construído em sala de aula e o texto, este mesmo texto aprimorado. Vocês vão trazer para mim e a análise desses textos de vocês poderá alcançar até 2 pontos, né? Valerá como avaliação, poderá alcançar até 2 pontos, que será adicionado, que fará parte, que comporá os 10 pontos do nosso teste, ou seja, da primeira avaliação do trimestre. Gostaria de dizer a vocês que a participação em sala de aula tem um efeito qualitativo, mas esse qualitativo também pode influenciar no quantitativo, ou seja, inicialmente não há pontos valendo pela participação, mas essa participação vai sim ser contabilizada e eu quero de antemão avisar a todos vocês que as contribuições foram muito valiosas, que a turma estava engajada e que todos se saíram muitíssimo bem. Para a nossa aula, o nosso objetivo foi alcançado. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite e até a próxima aula.